algumas coisas que eles vão contar agora pra gente. O que exatamente, Edson, Lúcia, você quem quiser, Lúcia, o que aconteceu? Silvia, foi no ano de 1974. Nós estávamos em férias em Ipaussu, interior de São Paulo. E nós fomos abastecer o carro, já eram por volta das 23 horas. Fomos abastecer na rodovia Raposo Tavares, tem um posto de gasolina próximo à cidade de Ipaussu. E nós seguimos pelaquela estrada e viramos. Agora já está mudado, mas naquela época havia uns eucaliptos no final do cemitério da cidade e viramos para pegar a rodovia Raposo Tavares. Então seria assim e virava para pegar a Raposo Tavares com uma estrada paralela de terra. Nessa faixa de terra, acabando os eucaliptos, nós verificamos que havia um movimento de terraplenagem e chamou a nossa atenção. Nós olhamos para o nosso lado direito, e o Edson dirigindo, eu aqui, quando nós olhamos aquela estrada aberta, que ia até o fundo do cemitério, o antigo fundo do cemitério, vimos diversos veículos estranhos, arredondados, talvez de 2 metros e uma altura de uma Kombi. Uns automóveis? Pareciam, olha, nós éramos leigos na época, então pareciam automóveis antigos e reluziam, parecia que eram assim aqueles carros antigos da década de 40, pretos, o que nos pareceu mais próximo, que brilhavam, sabe? E estavam perfilados. Então nós olhamos, nós estamos de passagem, logicamente, nós olhamos e vimos aqueles veículos estranhos. Chamou a atenção. E vultos ao lado. Era uma noite quente, fevereiro, era uma noite quente e relativamente escuro. Então, nós vimos aqueles vultos circulando ao lado, mas o que nos prendeu a atenção na passagem foram os estranhos veículos. Talvez mais de 4, claro, não paramos para contar. Reabastecemos, voltamos. O quê? Mas vocês continuaram reabastecendo com tudo isso? Não, nós passamos para reabastecer, certo? Pela rodovia Raposo Tavares, reabastecemos. Mas daí vocês, na hora que viram, comentou, olha, o que é aquilo ali? Não, exatamente. Nós ficamos assim, o que é aquilo? Ele ainda fez uma brincadeira. Aí falou, não, essa estrada estão abrindo e tal. Eu falei, não, por aqui não dá para abrir estrada, já era uma ampliação da obra da cidade. O Edson achou que fosse o quê na hora que viu aquilo, Edson? Como? Na hora que você viu aquilo, você achou que fosse o quê? Não, me pareceu que fosse alguma coisa inerente de despacho, dessas coisas de espiritismo. Carioca, viu? E eu pensei que era, também, fosse negócio de macumba, eu ainda falei Mas pra macumba, ela. 4 automóveis, um monte de vulto? Não, mas podia ser. Eram vários, Ô, Silvia, podia ser, Rio. atrás dos eucaliptos. Me pareceu, isso eu parei na volta. Você imagina o espírito carioca, né? Ele estava lá pela primeira vez em férias. Então, fundos de cemitério, próximo à meia-noite. Vários automóveis estranhos falaram, que nada, isso aí é macumba. Eu falei, aqui não tem isso, pelo menos na época não tinha. Então, foi aquela brincadeira. No que voltamos, ele entrou naquela estrada, sabe, entrou, mas já tinha desaparecido tudo. Uns 10 minutos ou por aí, né? De tempo até lá e voltar, entramos. Tinha desaparecido aquilo tudo. Aí ele se Tinha desaparecido tudo? Tinha. Olha, parecia que era um circo que tinham desmontado em minutos. Aquilo tudo desapareceu. Muito estranho, mas nós estamos completamente relax, né? Fomos até onde paramos frente ao muro do cemitério, de fundo do cemitério, e ele desliga o carro, puxa o freio de mão, passa o braço por trás de mim, ia falar alguma coisa que não chegou a falar, o carro sai do chão. Mas sabe o cavalo como empina e fica nas 2 patas de trás? Assim foi o nosso carro, era um Fusca. Ai, que medo, Deus. Olha, empinou, saiu por uns 30 centímetros para frente e voltou e bateu. E nós batemos, e foi novamente pela segunda vez. Será que vocês foram em cima do carro da nave deles? Eu não, olha... O que pode ter acontecido? Mas a nave estava querendo levantar voo e vocês disseram. Mas nós éramos leigos no assunto. Não, nós não entendemos nada. Nós éramos leigos na época. O carro deu uma empinada, assim. Deu. Ele levantou com as 2 rodas da frente e deu uma seguida de uns 30 centímetros e voltou e bateu com força. Qual foi a nossa reação? Por instinto, nós olhamos para trás, pensando que algum outro veículo estivesse vindo e tivesse, lógico, porque foi rápido. Então, imediatamente não tinha nada, eu virei para abrir a porta. Quando eu virei para abrir a porta, o carro já estava levantando pela 3ª vez. E eu boto o pé para fora porque eu achava que ali nos eucaliptos tinha alguma rapaziada da cidade querendo pregar uma peça. Aí eu falei, olhei e quase caí, porque o carro estava empinando pela 3ª vez. Ele fazia assim mesmo, no chão, ia para frente. Quando eu abro a porta, eu senti um frio mais glacial, mas não é um frio desse que arrepia por fora, não. Foi por dentro, foi uma coisa que eu acho que dentro dos nossos padrões aqui da Terra é indescritível. E foi como se uma esponja hipercongelada tivesse assim, pego na minha nuca e sugado toda a minha energia. Mas foi... o que eu lembro, aí entra aí quem é
Irene, por exemplo, para explicar. O que eu lembro é que eu bati a porta. Parece-me que houve uma interrupção, sabe? Aí, um lapso de tempo. Mas o que eu lembro foi que imediatamente eu bato a porta e olho para o Edson. Silvia, quando eu olho para o Edson, ele estava branco. Estava assim, parecia que não tinha uma gota de sangue. O cabelo todo em pé. Ele, em 74, usava esse cabelo por aqui assim ainda. Era mais ou menos como assim, né? O cabelo do Dr. Ronaldo assim, era um pouquinho mais assim. Então, o cabelo era um pouco maior que o Dr. Era maior do que o do Ronaldo? Ô, Silvia, aquele cabelo ficou literalmente em pé. Eu nunca tinha visto ninguém com cabelo em pé na minha vida. Achava que era coisa de história em quadrinhos. Mas o cabelo estava em pé. Eu lembro que eu virei... Ele falou, conseguiu falar com um tremendo esforço, em voz gutural. Mas aqui, ó, você imagina, quase meia luz, fundo do cemitério, todo branco, ainda fala com aquela voz, quer dizer, é um negócio terrível. E aí eu tentei falar e não consegui. O carro parou de empinar? Parou, deu Não, isso aí parece-me, por outros relatos, situações idênticas no local, parece-me que ele continua a pular. Mas por isso é que acham os ufólogos que houve uma interrupção. Bom, ele ligou o carro correndo, saiu de ré mesmo, não fez volta que nada, e foi batendo naquele monte de terraplenagem para aí perto. O carro foi... Eu queria correr mais do que o carro, eu queria estar na minha casa, eu queria minha mãe. Eu nunca vivi numa situação dessa, né? E antes disso, você nunca tinha tido nenhum tipo de contato? Não acreditava, não era curiosa no assunto? Não, era curiosa, sim, mas não havia na época, assim, leito, coisa, né? Tinha livro estrangeiro, mas assim, em português, agora, se tivesse mais acesso, não. Assim, coisas esporádicas. Então, mas ele saiu, pegou a estradinha, retorno para ir para o sul. Quando vai descendo até para ir para o sul, uns 500 metros eu vejo alguém. Eu pensei, graças a Deus, uma pessoa. Ai, meu Deus, essa é meio estranho. Será que é o que eu estou vendo? Nisso, a voz do Edson já tinha soltado. Ele vai e grita, Lúcia, não olhe para o lado. Aí fiquei, eu acho que... Ai, que horror! Eu falei, era um humanoide, quer dizer, agora eu sei que é um humanoide, porque pessoas... Humanoide quer dizer o quê? Um anão? De 1 metro, mais ou menos. Humanoide, entendi, humanoide. Entendi, humanoide, eu achei que fosse uma coisa... Humanoide. Fala no microfone, Irene, o que é? Não, continua. Na época, para mim... Você vai falando, você fala. Na época, para mim, era uma coisa, né? 10 anos, para mim, era aquela coisa. Depois é que eu passei... Era um humanoide, ou seja, não era humano, era alguém com forma humana. Era aquela coisa. Era um humanoide... Alguma coisa prateada. Mas prateada com tipo de um... Parecia um capacete ou um capuz, uma coisa assim. Mas que flutuava do chão. Vocês dois viram a mesma coisa? Mesma coisa. Então... E a proporção que a gente passava com o carro, ele ia girando como se estivesse acompanhando. Mas não saía do ponto dele. Aí nós seguimos. Deixa eu complementar isso aí, voando, porque Não. Quando nós passamos, naquela época eu tinha uma boa visão dessa vista, então eu fui olhando com o rabo do olho assim, e aquele humanoide ele ia virando. Ele estava com uma espécie de uma capa que vinha até os pés, uma boca assim meio de cima, um capacete. A indumentária dele é que reluzia. É como uma pessoa de branco na luz negra, era um branco prateado fluorescente. Um copo de vinho na luz negra. É uma coisa que reluzia, que brilhava. Então não dava para ver o translúcido, né? Não era translúcido, era luminoso. Irene, o que é isso? É comum esse tipo de visão que eles tiveram? A figura que ela viu não é tão comum. Porque você falou, Lúcia, humanoide. Humanoide a pessoa hoje em dia pensa crânio grande, corpo magro, etc. Mas a figura que você viu era bem mais bonita, não é verdade? Olha, não vi o rosto, Irene, na ocasião. Agora, mas o conjunto, pelo desenho que você me deu, que está no meu livro. Mas existem várias pessoas que já viram esse tipo de figura? Sim? Exatamente como o dela, não. Que eu tenha pesquisado, não. Nunca, você ouviu falar? Desse tipo, exatamente assim. E o que vocês acham que aconteceu? Quer dizer, vocês, na verdade, atrapalharam a visita de alguns extraterrestres aqui que estavam... Não, o problema foi o carro depois, né? O que aconteceu? Só pra gente enxugar a história, senão tem muita história pra ver. O que aconteceu com o carro é pura e simplesmente o seguinte, nós chegamos no Rio e começou a dar problema na parte elétrica. Eu levei o carro numa oficina especialista só em parte elétrica. Aí o rapaz mudou bateria, mudou o chicote, em suma, ele mudou a parte elétrica inteira do automóvel e o carro pegava quando ele queria. Ele falou, esse carro é louco.
começou a desmantelar. Porque o carro tem combustível, tem óleo, a parte elétrica é toda inteirinha nova. Deu um tilt o motor elétrico é ali no carro. perfeito, ele só funciona quando quer. Não era velho o carro, não é que era um carro Não, velho, na época, assim. na época era relativamente novo, era um carro com 3 anos de uso por aí. Então, na época, acabei vendendo o carro porque troquei ele no novo, no zero, porque o carro funcionava quando ele queria. E a primeira pergunta Dr. Will Smith, nos fez, astrofísico, quando conversou conosco, inclusive da NASA, na casa da professora Irene Greco, foi acerca do carro. Porque, em verdade, nós não tínhamos nenhuma relação com isso. O que nós líamos era de jornal. E 10 anos depois é que nós tivemos contato levamos para a Irene com a professora Irene Grank. E a Irene nos colocou A Irene aqui no Brasil é uma pessoa que centraliza no suas Brasil, histórias, né, Irene? no mundo, é a primeira dama da ufologia mundial. no mundo, né? Título ganho por ela Nos Estados é com Unidos. todos os médicos verdade, nos Estados Unidos e na Alemanha. Fizeram, não é? Mas eu não acredito, eu acho que tem muita gente melhor do que eu, inclusive mulher no mundo. Mas sempre fiz questão de pesquisar muito seriamente os casos que se apresentaram. Muitos rejeitei, outros aceitei em cheio, como esse casal e como o outro convidado. E por que você aceita certos casos como verdadeiros e outros casos como não? Quer dizer, o que te leva a definir o que é uma coisa séria e o que não é? É muito simples. Pela documentação, pelos fatos que se repetem, pelo modo da pessoa se expressar. Vamos dizer, tem uma parte psicológica e tem uma parte de estudo. Claro que eu leio muito, tenho conhecimentos no mundo inteiro, posso dizer, e nós fazemos o somatório de tudo. Para ver se não é uma generar... história de picaretagem. Não, Silvio, inclusive, eu quero só complementar isso. Eu, quando cheguei lá, eu desci do carro, larguei o carro aberto, eu pulei por cima do portão, entrei lá com o meu cabelo realmente, efetivamente, estava em pé, igual a um gato. E eu tomei um copo de Johnny Walker cheio até a boca, de uma vez só, para tentar me acalmar, porque realmente... Fisicamente vocês mudaram não, alguma aqui, coisa? não, quando ela falou esse problema do gelo aqui na nuca, aqui parecia que tinha colocado uma esponja com gelo aqui na nuca. Mas a sensação que vocês têm qual é? Que vocês levaram um grande susto ou que alguém sugou a energia de vocês ou que alguém fez transferência? Não, na época nós não ligamos nada a ter alguém feito contato conosco ou não feito. Na época, para nós, era aquela parte física que realmente era só os familiares que viram quando nós chegamos em casa é que sabem da... Essa menina já tinha nascido, não? Não, ela tem 15 anos. Foi há 20 anos atrás, foi em 74, né? E até hoje vocês contam essa história como uma verdade? Assim, não, passamos a contar a partir de que conhecemos a Irene, que nós nunca contamos para ninguém, porque as pessoas, lógico, é uma coisa tão louca. Só o pessoal que estava lá em casa perguntou, vocês viram fantasma? A gente já tem... Era fantasma? Aí a gente não conseguia falar. Depois que nos acalmamos, é que contamos ali em casa os detalhes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a dona Irene. Seguinte, quantos tipos diferentes de aparência física, de tamanho, a senhora mais ou menos já catalogou de tipos de extraterrestres? Eu acho que eu vou citar o trabalho de uma pessoa de Porto Alegre, o Jader Pereira, que fez um levantamento de 300 casos de contatos. E mas a descrição faz física, muitos anos que ele fez isso. E apareceram outros tipos depois disso. Eles devem ser de muitas proveniências diferentes do cosmos para cá. Evidentemente é isso. Tem certas raças que nós revisitamos mais frequentemente. Que são quais? Quais? Isso que a Luz chamou de humanoide, mas, ou seja, deste cabeça grande, corpo magro, olhos oblíquos e sem só pupilas, que abrange o olho inteiro. Esses, nas suas catalogações, são os que aparecem com mais frequência. Exatamente, especialmente nos Estados Unidos. Porque aqui conosco são chamados lá de cinzentos, the greys. Mas aqui no Brasil nós temos vários tipos, como nós humanos, como outros, o Carlos Paz depois pode dizer, como humanos, é difícil distinguir do humano, pode ser que eu tenha até conhecido sem saber. Bom, eu ouvi falar, até tem um menino aqui que diz que acha que tem uma ET na classe dele.